Os Zombies já não eram mais uma banda quando saiu pela CBS o segundo álbum do grupo. Odyssey and Oracle chegou às lojas em 19 de abril de 1968 e foi recebido com indiferença tanto pelo público como pela crítica. Com o tempo passou a ser mais valorizado e hoje, 50 anos depois, é considerado um dos melhores frutos do pop rock britânico da era psicodélica. Na verdade, o disco não é tão psicodélico assim, mas a gente volta nesse ponto mais adiante. Antes, vamos falar um pouco da história por trás dele. The summer is here at last. The sky is overcast and no one brings a rose for Emily. Os Zombies tinham feito bastante sucesso com o single She's Not There de 1964, mas as músicas seguintes não venderam tanto e a banda se desencantou com a indústria. Decidiram se separar, mas o baixista Chris White convenceu o quinteto a gravar um segundo e derradeiro álbum. Sabendo disso, os integrantes se sentiram mais livres e gravaram um disco coeso e com ótimas canções, mesmo com um orçamento baixo. Isso chegou a reanimar o grupo, mas quando o primeiro single foi lançado, ainda em 67, não teve boa recepção e a banda não conseguia fazer shows importantes, a desilusão voltou e eles terminaram antes da virada do ano. Quando Odyssey and Oracle foi lançado, a banda já não existia mais. She told me she loved me with words as soft as morning rain. As gravações aconteceram principalmente nos Abbey Road Studios, logo depois que os Beatles tinham gravado as sessões para Sgt. Pepper's. Eles inclusive usaram um Mellotron que ficou no estúdio, já que o orçamento era limitado. Além disso, a mixagem estéreo foi paga do bolso de Chris White e do tecladista Rod Argent. Como eles eram os compositores da banda, tinham uma situação financeira tranquila. Aliás, a falta de dinheiro dos outros integrantes, que não recebiam royalties das composições, foi um ponto relevante para a decisão de acabar com a banda. There she sits, her hands are held tight around her glass. Das 12 canções de Odyssey and Oracle, 5 foram escritas por Argent e 7 por White. Em compensação, as obras de Argent são as que mais fizeram sucesso. Além do primeiro single, Carousel 44, que abre o disco, ele também escreveu a música que encerra o álbum, Time of the Season. It's the time of the season. Elas fizeram sucesso sim, mas isso demorou a acontecer. Time of the Season foi lançada como single, graças à insistência de Al Kooper, e ele também foi o responsável pelo lançamento do próprio álbum nos Estados Unidos. Odyssey and Oracle saiu no Reino Unido pela CBS, nome da Columbia para lançamentos fora da América do Norte. Nos Estados Unidos, o chefe da gravadora, Clive Davis, não ia lançar o disco, porque Carousel 44 não tinha vendido bem como single. E aí que Al Kooper entra na história. Ele comprou o álbum na Europa e adorou. Ele estava convencido de que havia ali pelo menos 3 hits. No fim das contas, o disco saiu por um selo menor, Date Records, subsidiária da Columbia, e Time of the Season se tornou um hit. Só que isso só aconteceu em 1969, quando a música atingiu o 3º lugar da Billboard. Tell it to me slowly, tell you why. I really want to know. It's the time of the season for love. A música é a mais conhecida do disco, já foi usada em diversos longas e também em campanhas publicitárias. Entre os filmes que contaram com ela na trilha estão principalmente aqueles que retratam a época em que a música foi lançada, como, por exemplo, 1969, Tempo de Despertar e Montado na Bala. Recentemente, o terror Invocação do Mal também contou com a canção.
Mas voltando ao álbum, antes de lançar Time of the Season como single, a gravadora optou por lançar a música menos comercial de todas. Butcher's Tale Western Front 1914 é inspirada na Primeira Guerra Mundial. Em meio à Guerra do Vietnã, os executivos acharam que o tema anti-guerra poderia servir de apelo às vendas, o que não aconteceu. Além de Chris White no baixo e Rod Argent nos teclados, os Zombies tinham ainda Paul Atkinson na guitarra, Hugh Grundy na bateria e o vocalista e líder Colin Blunstone. Apenas 2 faixas não têm o vocal dele. Uma delas é exatamente Butcher's Tale, cantada pelo próprio compositor, o baixista Chris White, porque o grupo entendeu que a voz dele se encaixaria melhor no estilo da canção. A outra é I Want Her, She Wants Me, também cantada pelo compositor, desta vez o tecladista Rod Argent. I close my eyes and soon I'm feeling sleepy. I sleep so easy, there's nothing on my mind. Odyssey and Oracle foi quase todo gravado nos Abbey Road Studios, mas durante um período eles tiveram que se mudar para os Olympic Studios, também em Londres, onde gravaram 3 faixas: I Want Her, She Wants Me, Maybe After He's Gone e Beechwood Park. And we would count the evening stars as the day grew dark in Beechwood Park. O álbum foi produzido pelos próprios Zombies e o nome do disco tem um erro de ortografia. A palavra Odyssey está escrita com E em vez de Y. O erro foi cometido pelo artista que desenhou a capa, Terry Quirk, amigo de Chris White. A banda decidiu manter o erro e na época falou que era por gosto, mas mais tarde a verdadeira história apareceu. A capa, aliás, é talvez a parte mais psicodélica do álbum. Com cores vibrantes, fractais e desenhos distorcidos, ela não reflete exatamente a sonoridade das canções. Embora tenha sido gravado em pleno verão do amor, a sonoridade de Odyssey and Oracle não traz uma paleta sonora tão variada e não explora tanto nossa percepção quanto outras bandas e discos do período. Existem, claro, alguns elementos, mas no apanhado geral, a estrutura das canções e os arranjos apresentam mais características do chamber pop, dando ênfase às melodias e à textura, com nítida influência dos Beach Boys em algumas faixas. O máximo que o álbum atingiu foi o 98º lugar na Billboard e sequer figurou nas paradas britânicas. Levou quase uma década para começar a ser valorizado, mas hoje Odyssey and Oracle é tido como um dos grandes álbuns pop dos anos 60. Esses 35 minutos de belos arranjos e ótimas melodias integram diversas listas de melhores discos e continuam a influenciar muita gente. Se eles nunca tinham feito uma turnê para divulgar o álbum pela falta de interesse na época, tocaram em 2008, no aniversário de 40 anos, e agora, para 2018, já tem shows marcados para celebrar o 50º do disco. Of your love's like the warmth from the sun, and this will be our year, took a long time to come. Vamos encerrar ouvindo a faixa que abre Odyssey and Oracle. Care of Self 44 foi escrita por Rod Argent. A letra é como se fosse uma carta para a pessoa amada, que está presa e deve ser libertada em breve. Counting the days until they set
ouvimos The Zombies com Care of Cell 44, primeira faixa do disco Odyssey and Oracle, lançado há 50 anos. Até mais!